Beleza, pessoal, iniciando aqui mais um vídeo da nossa série de Dart. E hoje, né, a gente vai aprender o último condicional. Prometo, não vai ter mais condicionais, né? Já falamos de 500 condicionais no decorrer da série. Mas hoje realmente vai ser o último. Então, se eu lembrar de mais algum aí, vocês me perdoam, mas eu acho que esse é o último, do que me lembre. E aqui no último vídeo, né, a gente estava estudando sobre os enus, né, pra gente que basicamente é uma propriedade, né, pra gente ter uns grupos, né, grupos que a gente define, no caso ele pode ser um grupo de tipo de pessoa, pessoa jurídica, pessoa física, dificuldade de um jogo, por exemplo. Só que se a gente for ver aqui, né, caso vocês repararam, né, quando a gente faz essa comparação usando o if e o else if, né, acaba ficando um código um pouco difícil de ler às vezes, né, porque é muita informação ali na sua cara. Então, teria como, né, a gente melhorar isso, né? Tem como a gente melhorar isso? Então aqui, né, a gente pode criar o arquivinho da aula de hoje, que vai ser switch underline case.dart. Aí aqui a gente pode criar nossa void main como padrão. E como é que a gente escreve um switch case, né? A gente escreve aqui switch, passa aqui, né, a variável que ele vai se basear. Então, por exemplo, a gente pode se basear no código da aula passada, né? Então vamos copiar aqui por enquanto. Esse enumzinho aqui, pode deixar ele aqui dentro. Que a gente copia o enum. Então vamos fazer a mesma lógica ali, né, que a gente estava fazendo no nosso if. Então se a gente pegar aqui, né, e falar que ele vai se comparar, né, com a nossa variável nível atual, para poder, né, criar os casos, né. Aí aqui o próprio Dart já dá um erro e fala que a gente pode arrumar dando Ctrl ponto ali, e ele pede ali, né, para a gente adicionar os casos, né, que estão faltando nesse switch. Então se a gente clicar aqui, ó, ele adiciona, né, o caso, ele adiciona um case, né, para dificuldade fácil, que é uma das propriedades do enum. Só que ele ainda fala que falta a gente passar alguns casos, né? Então a gente coloca aqui, passou o médio, agora passando ali o difícil, né? Todos os casos, né, que essa variável aqui está se baseando foram preenchidos, né? Então aqui a gente basicamente passa, né, o que quer que seja feito quando ele se comparar com cada um desses casos, né? Então, caso for fácil, né? Se a gente pegar aqui a lógica da última aula, a gente vai printar esse carinha aqui. Caso for nível médio, né? A gente printa isso aqui. E caso for difícil, a gente printa isso aqui. Então agora, né, se a gente rodar novamente nosso código aqui, salvar, vou limpar aqui o debug console, né? Que estava ali com o nosso código da última aula. Se a gente printar aqui, este nível é um pouco desafiador, né? Que ele caiu nesse carinha aqui. Se a gente trocar por fácil, a gente dá run aqui, cai nesse print aqui. Então se a gente for comparar, né, lado a lado, esse carinha aqui, né, utilizando o Swift, o Switch, né, ele é muito mais fácil de entender do que esse cara aqui, né. Se a gente botar aqui um do lado do outro, né, porque aí fica tipo if, se não se não se, então fica aquela bagunça, né. Então pensa aqui, né, se a gente utilizasse o próprio Switch, né, para fazer esse caso aqui, né, do enum de entrega, né, do nosso estado do pedido. Ficaria muito melhor pra gente ler, né. Porque aqui, né, a gente tinha três else if e depois ele um else no final. Então ficou bem mais bagunçado, né? Se a gente passasse ele por aqui, né? Vamos fazer esse caso também. Vai ficar mais legível para vocês. Dado o pedido. Vamos criar ali, né, a mesma variável que a gente criou nele. Vamos passar esse enum aqui em cima, né? Que ele necessita de ser global, né? Ele não pode estar dentro de uma função. Aqui, vamos passar agora, né, que o caso, né, que ele vai se basear, né, quem que ele vai se comparar o pedido, né, que é a nossa variável ali, né, que está com o enum, que tem o grupo, né, de estados de pedido. Então aqui a gente pode apagar tudo aqui e já ir passando aqui, né, adicionando os casos que estão faltando. Pode adicionar todos aqui. E agora com todos, né, a gente pode tratar ele da mesma forma. Então, ó, se o pedido foi entregue, cadê o entregue? Tá aqui. Vamos passar esse cara. Pedido processando, a gente passa esse carinha aqui. Processando, esse carinha aqui. Pedido cancelado? Esse cara aqui. Cadê o pedido cancelado? Aqui. Outro pedido enviado. Cadê o pedido enviado? Aqui é o pendente, né? Pendente. Aqui em cima. E o enviado. A gente fez aqui no enviado. Seu pedido está a caminho. Então aqui, ó. Vamos descer um pouquinho desse lado. Ó. Se a gente for comparar, esse aqui está muito mais fácil de ler, né? Vamos aqui. Pronto.
certinho na metade. Então, se a gente for comparar aqui, né? A gente tem o switch, que compara ali a nossa variável pedida, né? E de acordo com cada status, né? Cada status ali do pedido, a gente retorna um print, né? Então, caso for o status pendente, print isso aqui. Caso for status processando, print isso aqui. Então, se a gente for ver, né, comparar esses dois códigos, né, um utilizando o if com o else if e depois o else ali, e comparando o switch com os cases ali, fica bem mais legível, né, o seu código, né, para quem for mexer no futuro ou for até criar esse código, né, do zero, fica bem mais legível e mais fácil de se compreender, né, do que criar tudo ali com else if. Então, quando você tem vários casos, né, em vez de você ficar poluindo com vários else if, é aconselhável, né, você utilizar um switch case. E basicamente é isso, a questão ali do switch case. Lembrando que se você tiver que fazer várias condições, né, fazer várias regras ali para aí sim entregar a sua condição, você vai ter que acabar utilizando o if, né? Porque o switch case ali é mais para um bate e volta, né? Ele pega ali a sua variável, compara ele uma condição simples e já retorna. Então não tem como você adicionar muita regra, né? Deixar ele muito verboso. Tem mais algumas coisas aqui, né, que a gente pode aprender pelo switch case também, que é basicamente o seguinte. E também, pessoal, aqui no nosso switch case, né, a gente consegue colocar valores, né, em variáveis também, né? Então, se a gente tiver a seguinte lógica aqui, a gente pode ter uma final inteiro, né, que vai ser dia, semana. E aqui, né, a gente vai referenciar qual que é o dia da semana. Vamos falar que é o dia 3 ali. Aí aqui a gente pode criar outra final, né, que vai ser string, dia da semana, pode ser dia, semana, nome. E a gente não inicializa ela por enquanto, né? Aí aqui a gente cria o nosso switch, por ele aqui, né? Fala que a variável, né, que ele vai se basear para ter os casos, vai ser essa nossa variável dia da semana. E aqui a gente começa a passar os casos, né? Então, caso o dia, né, for 1, a gente fala ali que o nosso dia, semana, nome. Aqui ele recebe segunda-feira. Recebe aqui segunda. Já fecha ele aqui. A gente pode copiar esse cara aqui, né? E colocar mais alguns casos. Isso que eu fiz agora, né? Um atalho do VS Code. Você seleciona ali, Shift Alt, setinha para baixo, e ele vai copiando ali. Então aqui a gente pode ter 5 casos. Vamos apagar esse cara aqui por enquanto, não vai precisar dele. Então, se for 2, aqui vamos passar 2, 3, 4 e 5. Então, se for 2, é terça. Se for 3, é quarta, né? Nosso dia da semana. Se nosso dia da semana for o 4 ali, né? Vai ser quinta-feira. E se for 5, é sexta. E aqui no final, né? A gente pode printar, né? Qual que é o valor que foi atribuído, né? A nossa string ali, dia da semana, nome. Por enquanto ele vai ficar dando erro, né? Porque aqui ele fala que essa variável, né, tem potencial para não ser atribuído um valor a ela, né? Então pode dar um problema ali. Então ele quer que a gente garanta que a nossa variável dia, semana, nome, né, receba um valor. Então para fazer isso, a gente pode adicionar um default aqui no nosso switch case, que é o seguinte: se, né, a gente passar um número, né, que não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, né? Algum dia que não está, que a condição não está aqui, ele vai cair nesse valor padrão. Então a gente pode falar que o dia, semana, nome recebe o dia não foi encontrado. Podemos passar isso aqui por enquanto. O dia não foi encontrado. Aí beleza, né? Então aqui ele vai passar pelo 1, passar pelo 2, passar pelo 3, né? E pegar a quarta-feira ali com a nossa lógica. Só que aí tem mais um ponto de melhora que a gente pode fazer, né? Que é adicionar um carinha, que é o break, logo após ali, né? A nossa condição for satisfeita. Então o que que ele faz, né? Vamos passar ele aqui em todos. Primeiramente, break aqui e break aqui. Então, qual que é a do break, né? Por exemplo, ele caiu aqui na comparação, né? E ele viu que o dia da semana é o 3, né? Que tá aqui na nossa variável, ele tá como 3 aqui. Então, ele vai passar pelo 1, passar pelo 2, passar pelo 3. Ó, achei, né? O dia da semana aqui que a gente colocou é o 3. Então, ele vai atribuir o nosso nome. E aí, com esse break, ele para aqui. Ou seja, ele não vai passar nem pelo 4 e nem pelo 5. Por quê? Porque a nossa condição, né, já foi satisfeita. Então, tipo, a gente fala, ó, cara, achou ali o dia da semana certo? Pode parar por ali. Não precisa continuar, sabe? Então, a gente adiciona esse break, né? Só para ele não ficar passando, né, em outros casos, à toa. E caso ele não achar nenhum deles, né, ele cai no default. Então, como aqui o do dia da semana é 3, né, se a gente printar aqui, vamos só comentar esse código aqui da primeira parte da explicação para não ficar bagunçado. Se a gente abrir o console aqui, quarta-feira, né, porque eu passei ele o 3.
Vamos passar um. Passei um ali. Vamos dar o run. Segunda. Vamos passar ali a sexta, né? Ele vai passar por todos aqui até cair na sexta e aí sim ele para. Então se a gente passar na sexta ali, sexta-feira, né? Quando a gente passa o 5. E se a gente passar um valor, né? Que não foi especificado aqui, vamos passar um valor enorme aqui. Der run. O dia não foi encontrado, né? Então ele tentou, né, comparar esse número gigante que eu coloquei aqui, né? Então basicamente ele comparou esse número aqui. Esse número, né? É o caso 1? Não é. É o caso 2? Não é. É o caso 3? É o caso 4? É o caso 5? Não é. Então cai no nosso default, né? O nosso valor padrão. Então é isso. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer aqui que é o seguinte. Vou voltar aqui para um. Que a gente passar, né? Lembra ali na função, né? Que a gente tinha aquele escopo de função que a gente poderia fazer algo dentro. Então no switch, né, a gente também tem essa opção. Então a gente poderia abrir uma chaves aqui, adicionar esse caso dentro. Então se por algum motivo, né, se for segundo, na verdade, vamos trocar aqui, né? Se for aqui vai ficar melhor. Então se a gente botar aqui no com a sexta, né? A gente pode abrir aqui uma função agora, copiar esse código dentro. E caso for uma sexta, a gente pode printar aqui, né? Sextou. Bora ficar de boa. Então aqui, né, a gente teve uma regra de negócio, né? A gente abre o escopo aqui. Então, se o dia da semana, né, o nome for igual a sexta, a gente ainda printa um sextou aqui. Então, né, se a gente passar o 5 agora, abrir aqui o console, né, e rodar novamente. Sextou, bora ficar de boa, né? E o nosso dia da semana ali é sexta. Então, sobre switch case aqui, né, é basicamente isso, né? Se você quiser adicionar alguma lógica ali, né, você abre um escopo de chaves, né, para adicionar sua lógica. Lembra sempre de adicionar o break ali, né? Para ele, quando achar essa condição, ele parar por ali, né? Não ficar vendo outras condições desnecessariamente. E sempre, né? Lembra de deixar um estado. Um estado não, né? Lembra sempre de deixar ali um default, né? Padrão ali, para caso as suas condições não forem atendidas, né? Você tem esse tratamento de erro, né? Sempre deixando ali um valor padrão, né? Para caso nenhuma das suas condições forem encontradas. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like. Quem não gostou, deixa o dislike. Tem algum ponto de melhora, é só sugerir aí embaixo. E falou, valeu!